Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Cardoso e hoje, dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, onde na cidade do Rio de Janeiro é um feriado estadual, embora estamos aqui hoje na cidade de Ouro Preto, uma cidade que carrega a história de todo o preconceito que existiu com base na época da escravidão e de toda a injustiça que sofreram as pessoas negras. Então, hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre o que a nossa legislação fala a respeito do que é a injúria racial e do que é o racismo propriamente dito. Enquanto isso, eu quero mostrar para vocês alguns takes da cidade de Ouro Preto que historicamente carrega um peso muito grande em relação das memórias com que um dia a nossa sociedade já sofreu com base nesse preconceito. E quero também mostrar que não deixa de ser uma cidade linda e maravilhosa. E para começar a falar no nosso vídeo de hoje, enquanto vocês curtem aí imagens, takes que eu fiz durante a minha estadia na cidade de Ouro Preto, que é uma cidade maravilhosa, recomendo a todos que, se puderem, vão visitar justamente pela questão histórica e cultural. É muito importante saber da história e do que ocorreu nessa cidade. É tudo muito carregado de memórias, os lugares, as pedras, as praças, muita coisa aconteceu naquele lugar. E é sempre importante a gente conhecer o nosso passado, justamente para não repetir os erros e ter um futuro, se Deus quiser, sempre melhor. E eu quero começar falando aqui com vocês sobre o conceito de injúria racial e também do racismo. O conceito jurídico dessas duas questões são diferentes. A injúria racial ela está prevista no Código Penal brasileiro, enquanto o racismo está previsto na Lei 7.716 de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito, de raça ou de cor. Enquanto a injúria racial consiste em ofender a honra valendo-se de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou mesmo a origem, o crime de racismo atinge uma coletividade indeterminada de indivíduos, discriminando toda a integridade de uma raça. Ao contrário da injúria racial, o crime de racismo é inafiançável e imprescritível. A injúria racial está contida no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, que estabelece a pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa, além de pena correspondente à violência para quem cometê-la. De acordo com o dispositivo, injuriar seria ofender a dignidade ou o decoro utilizando elementos de raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa e até portadora de deficiência. Ou seja, em geral, o crime de injúria está associado ao uso de palavras depreciativas referente à raça ou à cor com a intenção de ofender a honra da vítima. Um exemplo recente de injúria racial ocorreu no episódio em que torcedores do time do Grêmio de Porto Alegre insultaram um goleiro de raça negra chamando-o de macaco durante o jogo. No caso, o Ministério Público entrou com uma ação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que aceitou a denúncia por injúria racial, aplicando, na ocasião, medidas cautelares como o impedimento dos acusados de frequentar estádios. Já o crime de racismo previsto na Lei 7.716 implica conduta discriminatória dirigida a determinado grupo ou a coletividade e geralmente refere-se a crimes amplos. Nesses casos, cabe ao Ministério Público a legitimidade para processar o ofensor. A lei enquadra uma série de situações como crime de racismo. Por exemplo, recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, impedir o acesso a entradas sociais em edifícios públicos ou até residenciais e elevadores ou às escadas de acesso, negar ou obstar o emprego em empresa privada, entre outros.
É importante também a gente atentar que, ao contrário da injúria racial, cuja prescrição é de 8 anos antes de transitar em julgado a sentença final, o crime de racismo é inafiançável e imprescritível, conforme determina o artigo 5º da própria Constituição Federal. Então, pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo justamente para mostrar para vocês a importância, a diferença, né, do ponto de vista legal, né, da legislação, que é o que trata aqui esse canal do YouTube, e também trazer um pouco de consciência para vocês, porque justamente a questão do preconceito e do racismo, embora não seja óbvio como era antigamente, ainda existe bastante e é extremamente preocupante tudo que algumas pessoas passam em relação a isso. E isso eu quero levar um pouco mais além, que não é só o preconceito, o racismo em relação à cor, é também a opção, a opinião, o seu gênero sexual, a sua opinião política, a sua opinião ideológica, a sua opinião sobre a maioria das coisas. Hoje em dia a gente sofre grande problema em relação ao preconceito sobre quem você efetivamente é. E isso tem que ser combatido a todo tempo. E aqui, essa cidade de Ouro Preto, por conta de toda a carga histórica que já sofreu em relação ao preconceito com os negros, ela traz uma história que não deve ser apagada, justamente para a gente aprender com os nossos erros. E é muito importante a gente cada vez mais ter uma afeição com o próximo, justamente para se evitar essas questões. Aqui uma das histórias muito interessantes que a gente ouviu durante os nossos passeios é que sempre segregava-se os brancos dos negros, os ricos dos pobres. As igrejas aqui, como vocês podem ver, algumas elas são pintadas todas de amarelo. É sinal que é uma igreja rica, uma igreja com muito ouro no seu interior. Em algumas igrejas elas sempre traziam um cemitério do lado, e essas pessoas que eram enterradas ali justamente eram pessoas com muito poder aquisitivo, que tinham muito dinheiro para ser enterrada ao lado da igreja, diferentemente das demais pessoas que às vezes eram enterradas em lugares sem discriminação, como por exemplo pessoas que morreram na própria escavação, como a mina do Passeio, como vocês viram aí, pessoas que morreram retirando o ouro daquele lugar. Então é muito importante ter essa consciência. A gente vê aqui um símbolo, né, que se mantém até hoje, é uma cidade histórica e tombada, né, um patrimônio nacional nosso, onde a gente vê que a segregação existia de certa forma muito forte, muito latente, que ainda existe hoje e infelizmente está mesmo que internamente dentro das nossas opiniões, nas menores das atitudes, nos menores dos julgamentos, nas menores das posições. Mesmo que a gente às vezes considere uma mera brincadeira, a gente está se utilizando algo que foi muito mais cruel anteriormente, mas que hoje prevalece. Então vamos ter sempre cuidado com a nossa opinião, com o nosso posicionamento em relação a isso, porque todos nós somos iguais. Não adianta aqui, como uma outra história que nós ouvimos, onde pessoas ricas eram enterradas de um lado da rua, do lado direito da rua, e pessoas pobres do lado esquerdo. É a mesma terra, eram as mesmas pessoas. E talvez ou não tenham ido para o mesmo lugar. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos.